Você já viu gurus orientais que fazem atos completamente sobrenaturais? Eles são capazes de levitar. Às vezes eles ficam em meditação profunda durante dias. Muitos deles são capazes de controlar seu batimento cardíaco e outras funções como a respiração. Algo fenomenal. Mas a minha pergunta é: como rabino ortodoxo, qual é a origem dessa força espiritual? Será que existe uma força paralela ao que Deus transmitiu na Bíblia? Ou será que tudo vem de uma mesma origem surpreendente? A gente tem uma passagem bíblica que a maioria de vocês nunca percebeu por conta de não estudar a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma orientada. Veja só o versículo que aparece em Gênesis. E deu a Abraão tudo o que ele tinha ao seu filho Isaque. Então você entende que ele deu tudo ao seu filho Isaque. Mas o versículo seguinte diz assim: mas aos filhos das concubinas, que na verdade é uma concubina, que é Keturá, que muitos afirmam que é a própria Hagar, que tinha sido expulsa, tinha saído, agora ela voltou e ela tem um outro nome. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, até porque não vai fazer diferença, mas veja bem. Mas aos filhos da concubina que Abraão tinha, deu-lhes presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, seu filho, para a terra do Oriente. A gente sabe que Abraão não teve somente 2 filhos, não foi somente Isaque e Ismael. Ele tinha uma concubina chamada Keturá e com essa concubina ele teve outros filhos. Aí vem a Bíblia e te conta que Isaque recebeu toda a herança. Se ele recebeu toda a herança, é tudo. Mas os filhos de Keturá também recebem presentes. Mas que presentes se Isaque já recebeu tudo? Vem o Midrash, que é algo que você tem que conhecer na sua vida, porque senão a sua Bíblia está cheia de lacunas. Uma delas você vai ver aqui agora. Explica o que Abraão deu foram presentes, conhecimentos espirituais. Ele ensinou a esses filhos segredos ocultos e ele manda eles para exatamente o Oriente. E a gente começou esse vídeo falando, você viu o poder de determinados gurus. A gente vê algumas seitas, algumas religiões orientais que eles realmente têm alguns poderes muito grandes e muitos deles se associam a uma palavra que se chama Brahmis. Da onde vem a origem dessa palavra? Será que você já conseguiu perceber que, na verdade, a origem de Brahmis é Abraão, como está escrito na Bíblia? Ou seja, a gente está vendo uma história que o Midrash diz que esses filhos de Abraão sim queria dar um poder espiritual para eles. Por quê? Porque, por um lado, Abraão ele não é somente o patriarca, o primeiro pai do povo de Israel. Ele também tem uma missão de ser Avraham. Deus, inclusive, muda o nome dele. O nome dele era Avram, sem o rei, era só Aleph, Bet, Resh e Mem, e Deus fala, agora você vai se tornar Avraham, com rei, antes do último Mem, dizendo que você vai ser Avramon Goim, o pai espiritual, é claro, de muitas nações. Ou seja, Abraão, você tem uma missão de iluminar o mundo com a luz de Deus. E esses novos povos, eles vão estar numa terra muito distante, eles vão estar no Oriente, mas lá eles vão estar difundindo de alguma forma essa mesma luz que você acreditou. Aí você fala, mas calma aí, é a mesma luz? Você vai ver algumas coincidências, algumas similaridades impressionantes entre o hinduísmo, até mesmo o budismo e a religião original de Abraão, o judaísmo. Aquilo que Deus ensinou para ele. E isso acontece porque a gente tem um livro que é considerado o livro de origem mais antiga do mundo, que é o Sefer HaYetzirah, o livro da criação. A gente tem um ótimo vídeo no canal que fala sobre ele. No Sefer HaYetzirah, que na verdade foi um conhecimento que Deus inicialmente deu para Adão, e Adão transmitiu para Shet,
que em português, infelizmente, as pessoas chamam de Seta. Eu falo infelizmente porque não é um nome que está escrito no hebraico bíblico. E isso foi chegou até Noé, e vai passar para Shem, o principal filho dele, e isso vai chegar depois para Ever, até chegar a Avraham, até Abraão. Ou seja, Abraão ele recebeu um conhecimento da criação, ele dominava todas as forças do universo. E ele sabia que os filhos dele vão precisar desse tipo de conhecimento para poder difundir a luz divina. Então, na verdade, a gente sabe que o conhecimento de Abraão era muito maior do que uma pessoa pode imaginar. Não é à toa que Deus escolhe Abraão para que dele nasça uma grande nação. Mais ainda, como está escrito em Isaías, uma nação que tem uma obrigação de ser luz para todas as nações. Abraão tinha o conhecimento e ele fez questão de aprender cada vez mais. E não somente isso, até mesmo como profeta, ele tinha essa comunicação com o Criador e ele podia saber cada vez mais e mais segredos. Ele chegou num nível espiritual muito alto e aí Deus fala, você tem uma missão e essa missão é gigante, até mesmo para cumprir essa missão você não vai poder ficar no lugar onde você está. Você tem que se dirigir à terra de Israel, essa terra vai pertencer aos seus filhos e de lá vai sair o conhecimento para o mundo todo. Que mitzion tetze Torah, o Dvar Hashem Mirushalayim, porque de Sião sairá a Torá, a Bíblia, o Dvar Hashem, a palavra de Deus desde Jerusalém. Ele sabe que ele tem essa missão, então ele já faz isso antes de tudo com os seus filhos. Ele faz, é claro, com o seu filho Isaac, ele também busca orientar Ismael, e você pode ver o nosso vídeo sobre Ismael, é um vídeo muito importante para você entender melhor sobre esse personagem Ismael. Tem mais de um vídeo, inclusive, no canal que vale a pena você olhar. E aí, o que você percebe é que ele também tem esses outros filhos e ele tem uma missão com eles. São filhos de Abraão. Não é à toa que ele manda eles para uma outra região do mundo. Uma região muito mais afastada, porque ele sabe que vai chegar um momento que vai ser necessária a luz de Deus nesses lugares. Eu quero já te mostrar um exemplo de como há uma similaridade muito grande. Talvez para o povo de Israel, o versículo mais famoso, talvez até o mais importante da Bíblia, é aquele que diz: escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Essa é a base da fé do povo de Israel. Qualquer outra fé que venha contra isso, para a gente está errado. Para a gente isso vai chegar agora a uma idolatria. Por quê? Porque Deus, em Deuteronômio, explicou e afirmou: eu sou um. Eu não sou dois, eu não sou três, eu não estou dividido em partes. Eu sou um. E escuta, Israel, escuta e não esquece da sua missão. Transmita para todas as nações. Então isso é aquele princípio básico da fé da Bíblia que o povo judeu carrega e tenta iluminar o mundo. Agora veja que coisa interessante. No hinduísmo existe uma frase que diz Ekam Evadvityam. Se eu falei certo, eu não sei, mas você sabe qual é a tradução? Ekam lembra até o errado, que é um, não é verdade? Mas está escrito há somente um, sem segundo. Ou seja, você vê aqui a fé inabalável que existe uma força suprema. Não existe um segundo, não existe uma outra opção, seja ela boa como Satanás, seja um outro tipo de Deus. Ou seja, originalmente, essas primeiras religiões que vão sendo criadas no Oriente, elas são religiões que carregam a fé que Abraão deu de presente aos seus filhos. Essa coincidência, ela não é à toa. Eu quero te dar mais um exemplo fantástico. A Bíblia vem e ela fala pra gente que você tem um preceito que está escrito em Deuteronômio e ele diz assim:
ao eterno teu Deus temerás, a ele servirás, agora presta muita atenção, e a ele te apegarás. Esse apegar a Deus no hebraico bíblico está escrito o ledov kabo. É como você tem que juntar-se a Deus, grudar-se a ele. Pessoal, é importante vocês aprenderem a Bíblia de uma forma correta e orientada, ela vai iluminar sua vida. Entre na Academia de Moisés, você vai ver uma mudança incrível no seu conhecimento bíblico na palavra de Deus. Aqui mais um exemplo, você vê que está escrito ledov kabo, quando você lê em português, você vai se apegar a Deus. Então parece que você vai se apegar em algo, algo assim interessante, mas não é isso que está escrito. O ledov kabo, ledovka vem da palavra devek, devek é cola. Você vai se colar a Deus, você vai se juntar, você vai se unir com Deus. Mas você fala, como é que eu vou fazer isso? Então, o judaísmo, ele busca te ensinar a você se superar as suas barreiras materiais e físicas, através da sua alma, estar conectado, junto, unido a Deus. Esse verbo de união, ele lembra muito o que está escrito em Gênesis, que um homem vai abandonar a casa do seu pai e da sua mãe, e como está escrito no hebraico bíblico, vedavak beisto, ele vai se colar, se unir, juntar a sua esposa e serão uma só carne. Então você vê a mesma expressão que é usada para o homem e para a mulher, essa uma união, aquela união mais forte, bonita, pura e enorme que existe. A mesma coisa você tem que fazer com Deus. Na tradução, não sai assim, infelizmente. Agora, olha só, tanto o hinduísmo quanto o budismo tem a prática que é chamada de quê? De nirvana. E o que é essa prática do nirvana? A ideia é você chegar num nível de desprendimento material para poder se unir a algo superior, a algo supremo. Então, é uma sensação que eles descrevem como algo inigualável, algo realmente extraordinário, sobrenatural. E da onde vem essa ideia do sobrenatural? Como eles aprenderam isso? A Bíblia chama Abraão Avraham Haivri, Abraão o hebreu. Não é isso que está na sua Bíblia? É. Mas o que é Ivri? Então existem duas explicações. Ivri, por um lado, hebreu, é me'ever lanahar, do outro lado do rio. Porque ele cruzou o rio para entrar em Israel. Existe também aqui uma alusão de que ele estava num caminho e a humanidade, naquela época que praticava extremamente o paganismo, estava de um outro lado. Então como que ele está de um lado e a humanidade toda está em outro lado? Muito bem, mas Ivri significa também algo que transcende, que está além de um limite. Ou seja, Abraão, ele buscou ensinar o seu filho Isaque, todos os seus discípulos que estavam com ele, Eliezer e todos os outros, de que existe uma capacidade do ser humano de se elevar do seu corpo até a sua alma. E os prazeres e a felicidade e a plenitude vão ser muito maiores. Por quê? Porque é uma junção ao Deus que é uma fonte de prazer, de amor, de felicidade, de intensidade infinita. E a gente acabou de falar, Abraão ensinou isso também para os seus filhos que ele mandou para o Oriente. Então não é de se estranhar que, por um lado, você vê esse conceito Brahmis, a ideia de que existe um só Deus, uma força. Agora você entende também que essa força você tem que se conectar a ela, você tem que aprender a se conectar com essa força. Como? A gente ensina isso. Eu ensino isso através de mentoria. Existem alguns ensinamentos na Academia de Moisés para você aprender a se juntar a Deus dessa forma tão profunda. E Abraão ensinou isso aos seus filhos também. Então a gente vê mais uma similaridade e você começa a perceber, não é coincidência. Mas não para por aí. Todo mundo sabe que uma das práticas que esses gurus fazem é a prática da meditação.
que eles buscam ficar isolados, sozinhos, para poder chegar a reflexões muito profundas, para poder se conectar também com uma força superior, com algo supremo. E a gente conhece isso no judaísmo como Hitbodedut, que é algo que explica o grande mestre Reb Nachman de Breslav, que era algo praticado desde a época dos patriarcas. Se você perceber, os patriarcas, todos eles eram pastores. Eles tinham aqueles momentos que eles estavam sozinhos, é claro, com um rebanho, mas sem outras pessoas, só eles e Deus. E eles utilizavam esses momentos para a Hitbodedut, para a meditação e a prática de conversar com o Criador. E conversar de uma forma muito intensa. Isso também acontece com Moisés e tem outros e outros casos, o rei Davi e assim por diante. E aí você vê que é muito famoso a prática da meditação oriental. Hoje em dia até se fala mais de meditação a nível de Oriente do que a fonte original bíblica. Mas você já percebeu da onde vem tudo. Agora, olha só que outro exemplo fascinante. Deus escreve no livro de Gênesis que ele escolhe Abraão por quê? Ele escolhe Abraão porque Abraão, ele sabe a fé correta e ele ensina essa fé, mas não somente isso, porque ele ensina os princípios da caridade, da bondade e da justiça. Quando você chega em muitas seitas orientais, existe um conceito chamado de óctuplo. O que é o caminho óctuplo que aparece no budismo e no yamas e niyamas e assim por diante no hinduísmo? Promove a elevação espiritual por meio do comportamento justo. Senão você não vai conseguir subir espiritualmente. E mais uma vez a gente pergunta, da onde vem essa origem? Você pode alegar, olha, foi algo que eles aprenderam sozinho durante as gerações, tentativa e erro. Mas se você lê os contos do hinduísmo, do budismo, de outras seitas orientais, você vai ver algo muito curioso. Eles contam que inicialmente vieram pessoas de um lugar muito distante do oeste e eles vieram com um conhecimento muito especial e transmitiram à população. Parte dessa população absorveu isso, quis seguir esse caminho e se tornaram mestres e líderes. Isso é transmitido de geração em geração. Então, na verdade, a própria cultura oriental já fala do que o Midrash contou para a gente sobre Abraão, que existe, na verdade, uma conexão muito, muito, muito grande entre essas práticas fantásticas. E realmente é curioso que você vê algo, às vezes, de sobrenatural. Como é que você pode realmente entender a levitação? Como é que você pode aprender a controlar os batimentos cardíacos e a respiração num nível que não é simplesmente prender a respiração por 30 segundos ou 1 minuto, às vezes é muito mais. Aqueles poderes que eles têm, às vezes, com fogo e contra dor e assim por diante. Tudo isso, diz o Zohar, era algo que Abraão aprendeu no livro da criação. E ele fez questão de ensinar aos seus filhos. Por que ele ensina esse conhecimento extraordinário? Porque ele sabe que as pessoas que eles vão encontrar, elas estão muito afastadas fisicamente e espiritualmente. Se essas pessoas que são seus filhos não tiverem um poder muito grande, ninguém vai escutá-los. Somente se eles forem capazes de fazer atos extraordinários é que a população que lá vive vai ter a possibilidade, a capacidade, a oportunidade de acreditar que existe um só Deus, não há um segundo, e dessa forma trazer a luz de Deus para o Oriente também. Ou seja, o que a gente está vendo é uma missão sagrada que começa com Abraão e ela termina quando acontecer a grande profecia que está escrito no livro de Zacarias, que vai chegar um dia em que todas as nações vão entender Bayom Ha'u Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Todos vão entender que Hashem, Deus, é um e o seu nome também é um. E aí não vai ser só uma herança do povo de Israel ou uma herança dos filhos das concubinas de Abraão. A humanidade toda vai se unir, vai se juntar
para chegar ao objetivo final de juntos a humanidade toda clamar, louvar por um Deus só.